Distracted from distraction by distraction. A gente vive uma época de muita distração. Uma delas que eu quero conversar hoje com vocês sobre é a respeito da viagem. Desde que eu me dou por gente, viagem sempre foi glamorizado, mas tá ficando cada vez mais comum, talvez até mais acessível, através de dívidas. As pessoas estão viajando cada vez mais e mais. Te traz status. É interessante você ser uma pessoa internacional, ou que já teve experiência de morar fora, ou que fez algum curso fora, de tempos em tempos faz alguma viagem para fora do país. Para todo mundo, de um certo modo, a viagem se tornou um símbolo de status. A gente pode ver a viagem como uma tentativa de performance social. Traz uma sensação também de que a pessoa tá fora da zona de conforto dela, de que é uma pessoa aventureira, de que é uma pessoa que não só tem condições financeiras para bancar uma viagem, como também ela tem uma energia que se move, uma energia proativa, de uma pessoa que gosta de conhecer novas culturas, e traz uma sensação de que a sua vida é interessante, cheia de aventuras, cheia de novidades. E existe a prova social disso, através dos feeds. A gente não pode negar que hoje em dia, um fator que tem feito as pessoas tomarem uma decisão sobre para onde viajar tem a ver com fazer aquele tiquezinho ou até criar um destaque no Instagram ou colocar um feed, lá fotos de um país que ela ainda não foi, como se fosse uma coleção mesmo, né? Então aqui no meu álbum de países que eu visitei, falta tal país. E o resultado disso é que muitas vezes, quando a gente viaja, a gente perde muito tempo tirando fotos, fazendo vídeos. Eu vejo que as pessoas são muito inquietas, elas muitas vezes emendam uma viagem na outra, ou estão sempre planejando alguma viagem, no sentido de que se elas não têm alguma viagem ali engatilhada ou planejada, parece que o cotidiano, a rotina fica sem graça. Então, viajar acaba se tornando uma das formas atuais mais difundidas de você lidar com o tédio da sua rotina, com a frustração, com o luto. A pessoa termina um relacionamento, ela às vezes faz uma viagem, assim, logo em seguida. E é muito engraçado observar que eu vejo muitas pessoas falando assim, que a partir da minha geração, que é a geração Millennium, as pessoas começaram a comprar menos a casa própria e construir família, por exemplo, ou ter estabilidade profissional no sentido de ficar no mesmo emprego por muito tempo. Essa coisa da CLT, né, que hoje em dia as pessoas não querem mais trabalhar tanto CLT, essa moda do nomadismo digital, né, de que você pode trabalhar de qualquer lugar. Tudo isso tem esse efeito de que a viagem ela é realmente um símbolo de desejo do jovem ou do adulto, de que a vida sempre tem um horizonte de possibilidades e de que talvez se prender numa casa própria ou no emprego ou numa família te impossibilita um pouco de ter novas experiências viajando. Viajar, para mim, sempre significou a interrupção da vida cotidiana, da rotina, desse ritmo comum, da vida comum. A rotina é o que nos dá forma, é o que sustenta a constância necessária para qualquer criação, para qualquer processo de amadurecimento, mas ao mesmo tempo é ela que leva a gente às vezes pro tédio e esse desejo profundo de escapar. Freud diria que o ser humano é um ser de repetição, que mesmo sem perceber, a gente vive tentando reproduzir aquilo que a gente já conhece, mesmo que de forma inconsciente, porque aquilo que já é conhecido nos traz alguma segurança. Mas existe o desejo, e o desejo é exatamente aquilo que se constrói no campo de possibilidades, daquilo que parece ser desconhecido. E o desejo é uma força que nunca se satisfaz totalmente. Ele é movido pela falta. E talvez seja exatamente essa falta que empurra a gente para fora da rotina, em direção ao novo, em direção ao desconhecido, em direção a viagens. Então a gente vive meio que um conflito entre a necessidade de ordem, de previsibilidade na nossa rotina e o desejo de quebrar com isso, de romper com o cotidiano, o previsível e um certo impulso por uma liberdade. O ser humano é, por natureza, um ser de desejo. E Freud compreendeu isso com uma certa precisão quando ele afirmou que a vida psíquica ela é movida por forças que buscam satisfação, mas que, paradoxalmente, nunca alcançam essa satisfação de modo definitivo. E eu acho que o desejo de liberdade, que é a promessa que a viagem nos traz, é a forma mais sofisticada e mais ilusória desse movimento. A gente quer ser livre, mas raramente a gente sabe realmente o que significa ser livre, o que é ser livre. Então a gente vive nesse paradoxo existencial. Então, para que algo floresça, para que a gente tenha consistência, a gente precisa ter repetição, ter rotina. É preciso suportar o mais do mesmo, o cotidiano, com as suas tarefas previsíveis, com os ritmos controlados, é o que nos dá forma e estabilidade. Sem isso, tudo se dissolveria numa angústia, numa dispersão, mas ao mesmo tempo é justamente essa repetição que nos torna demasiadamente mecânicos, operacionais e até um pouco anestesiados diante da vida. E é aí que vem aquele desejo de viajar. Há, portanto, uma tensão constante entre a repetição que estrutura e essa liberdade que a viagem nos promete. No momento que antecede uma viagem, a gente experimenta um tipo de esperança, uma antecipação da liberdade. É um instante em que o desejo ainda não se frustrou e onde tudo parece possível e imprevisível. Mas logo que o deslocamento começa, essa sensação começa a se diluir.
A nova cidade, um novo idioma, um novo cenário, tudo que antes parecia um mistério começa a adquirir uma nova forma de rotina. O corpo se adapta, o olhar se acostuma e até o desconhecido começa a parecer familiar. Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Quando a gente viaja, essa vertigem se manifesta de modo concreto. A perda das referências conhecidas, a exposição à alteridade, o desconforto de não pertencer completamente a lugar nenhum. A gente tem uma sensação de desconforto quando a gente viaja para um país diferente, por exemplo, que fala uma língua diferente, onde a cultura é muito diferente da sua. Por isso que o impulso de viajar é muitas vezes o sintoma de um desejo que não encontra simbolização. Ela promete o contrário da rotina, o inesperado, o diferente, o outro, mas a viagem é também uma metáfora perfeita do funcionamento do desejo. Porque o desejo, como lembra Lacan, é sempre o desejo de algo que falta. O viajante parte em busca de liberdade, mas o que ele encontra é apenas a repetição do próprio desejo sob outras paisagens. Eu sinto que a gente vive num mundo que está saturado de movimento, e onde a imobilidade é vista como uma espécie de fracasso. Então a viagem ela se tornou um produto muito desejado, quase que um imperativo moral. É preciso sair, é preciso ver o mundo, é preciso sair da sua zona de conforto, é preciso viver experiências. Mas o excesso de experiências também pode ser uma forma de vazio. Quanto mais lugares conhecemos, menos somos afetados. E o que era para ser uma libertação torna-se apenas mais uma forma de produtividade emocional. O inconsciente ele não conhece o tempo, ele não conhece algo que é verdadeiramente novo. A viagem, então, ela não rompe com o seu passado, apenas o reencena sob um novo cenário. Por isso que às vezes a sensação de reconhecer algo em lugares nunca visitados é comum. Quando você está num país diferente, você consegue ver fragmentos de lugares que você já visitou antes. É como se a gente carregasse as nossas repetições com a gente para todo lugar. Em última instância, todo deslocamento externo é também uma tentativa inconsciente de elaborar algo interno. Assim, a viagem não cancela a estrutura do desejo. Quando a gente volta, a gente é o mesmo sujeito, com a mesma constituição de falta. E essa constatação pode gerar uma certa frustração, culpa ou a repetição da busca. Por isso que as pessoas às vezes ficam viciadas em viajar. Ou deprimidas depois de voltar de uma viagem. É a clássica diferença entre uma experiência e a simbolização do que essa experiência provocou. Sem simbolizar internamente o que foi vivido, repetimos externamente o gesto de escapar. Nos últimos anos, a viagem também passou a ocupar um lugar curioso dentro da nossa economia emocional e financeira. Viajar virou investimento, vocês já devem ter ouvido isso. As pessoas falam, vou investir em mim mesma, ou em mim mesmo, né? Vou viajar. Mas não no sentido mais clássico de retorno material, assim como um investimento simbólico, uma aposta em si mesmo, né? Então, viajar abre a mente, nos faz crescer, traz experiências que o dinheiro não compra. Ainda assim, o dinheiro está sempre no centro da equação da viagem. Afinal, sem o dinheiro, não dá para viajar. Tem gente que se endivida para viajar. Tem gente que compromete meses de salário para sentir por alguns dias a sensação de que a vida está acontecendo de verdade. E é interessante perceber como essa promessa se tornou uma espécie de mito moderno. O mito da viagem transformadora, da liberdade que se compra em parcelas. É o consumo revestido de transcendência. E a experiência desse contexto se torna um produto premium, mais valorizado que o próprio descanso. Porque, vamos combinar, né, que é raro a gente conseguir realmente descansar em uma viagem. Acontece, mas a gente sente mais uma mudança, um shift de cenário, de problemas até, e que isso traz uma certa sensação de deslocamento, que parece que você está descansando, mas não, você não está descansando exatamente. A viagem, ela comunica performance, status, autenticidade e coragem. Então ela produz um valor simbólico diante da sociedade. E nas redes sociais esses cenários se completam. O café no outro fuso horário, a foto do passaporte, o aeroporto transformado em palco. Parece autenticidade, mas no fundo é o mesmo roteiro repetido. A mesma tentativa de provar para si e para os outros que você tá vivendo a vida de verdade. Gente, olha só, eu tô falando isso daqui, mas eu sempre gostei muito de viajar. Isso não é um ataque a quem viaja ou a quem gosta de viajar. Mas é mais uma reflexão, porque eu comecei a refletir isso a partir da minha própria vida, porque eu sempre amei viajar. De uns tempos pra cá, eu tenho gostado um pouco menos. Então, eu prefiro fazer uma ou duas viagens ao ano. Porque realmente eu aprecio o voltar para casa, eu aprecio a minha rotina muito mais do que no passado. Então, viajar é um tipo de diversão que não é bem um escapismo da minha rotina, mas uma atividade que é desgastante e que é divertida. Então, ela tem que ser planejada e ela tem que ser feita com bastante foco para que ela exerça a sua função de busca, de descoberta de novas culturas, de novas paisagens, mas também que dentro de uma viagem esteja inserido um momento de descanso. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar para lugares de praia, e são lugares repetitivos, apenas para descansar. Então, você tem tipos de viagens, né? E o papel da viagem, ele hoje em dia, ele tá mais bem fundamentado na minha vida. Então, essa reflexão foi a partir de uma experiência pessoal mesmo. Vamos falar agora sobre aqueles que não gostavam de viajar? Um deles era o filósofo Kant. Ele passou a vida inteira
morando na cidade natal dele. Não sei se ele já viajou alguma vez, tudo bem que naquela época era mais difícil viajar, né? Não era tão comum quanto é hoje em dia. Mas você tem, por exemplo, Ariano Suassuna, um escritor que já faleceu, mas tem. Bem, se você procurar no YouTube, você vai achar vídeo dele falando sobre viagem pra Disney. Ele nunca saiu do Brasil. Enquanto escritor, um escritor muito reconhecido, e ele fala um pouco sobre isso, sobre essa necessidade de validação a partir da viagem. Esse vídeo sobre a Disney é fantástico. Então, assim, o Kant, o Suassuna, entre outros, eles são exemplos paradigmáticos de uma existência construída sobre rotina e repetição, que para mim sempre foi uma dificuldade, mas que hoje em dia tem sido o meu refúgio. Então, eu comecei a entender melhor esses seres que não precisavam viajar para explorar um lado criativo, um lado que tá ali, acessível no seu cotidiano. Viajar pode ajudar a treinar esse olhar e abrir fissuras de linguagem interna, produzir novas simbolizações, mas também pode se tornar uma das mais elegantes formas de fuga.